Era uma noite de inverno, daquelas em que a névoa densa cobre a estrada como um manto fantasmagórico. O caminhoneiro João, veterano de muitas viagens, dirigia seu pesado caminhão pelas sinuosas estradas da Serra do Mar. Ele já havia ouvido histórias assustadoras contadas por colegas, mas sempre as considerou exageros ou fruto da imaginação fértil de motoristas cansados. Naquela noite, porém, algo diferente pairava no ar. João sentia uma inquietação crescente, um frio na espinha que não conseguia explicar. Ele estava a caminho de Santos, transportando uma carga de eletrodomésticos, e planejava chegar ao destino antes do amanhecer. A estrada estava deserta, apenas o som do motor rompendo o silêncio da madrugada. Quando passava por um trecho particularmente isolado, João avistou uma figura à beira da estrada, acenando desesperadamente. Contra seu instinto, ele reduziu a velocidade e parou. Era uma jovem mulher, com roupas sujas e rasgadas, visivelmente desesperada. Ela contou que seu carro havia quebrado e pediu uma carona até o posto mais próximo. João, mesmo receoso, não conseguiu negar ajuda. A mulher subiu na cabine, agradecendo com um sorriso tenso. Conforme seguiam viagem, ela ficou em silêncio, olhando fixamente pela janela. João tentou puxar conversa, mas só recebia respostas monossilábicas. Algo na presença dela o deixava desconfortável, mas ele não conseguia identificar o quê. Depois de alguns quilômetros, a mulher apontou para uma saída pouco iluminada, dizendo que ali havia um posto. João entrou no desvio, mas não encontrou nenhum posto de gasolina. Ele virou-se para perguntar se ela tinha certeza, mas a mulher havia desaparecido. O assento ao lado estava vazio, como se ela nunca tivesse estado lá. Assustado, João voltou para a estrada principal, tentando racionalizar o ocorrido. Quando finalmente chegou ao posto de gasolina, decidiu compartilhar a estranha experiência com os outros caminhoneiros que lá estavam. Para sua surpresa, todos pareciam conhecer a história. Eles contaram que, há muitos anos, uma jovem mulher havia sofrido um acidente fatal naquele trecho da estrada. Desde então, sua aparição era uma lenda entre os caminhoneiros. Ela surgia pedindo ajuda e desaparecia misteriosamente, sempre no mesmo lugar. João, agora ciente da antiga lenda, sentiu um calafrio. Ele se perguntava se havia realmente ajudado uma alma perdida ou se fora vítima de uma ilusão sinistra. De qualquer forma, nunca mais passou por aquela estrada sem lembrar da noite em que deu carona para um fantasma. Em uma noite fria de junho, nas estradas sinuosas do interior de Minas Gerais, dois caminhoneiros, Tiago e Pedro, se preparam para mais uma longa viagem. Tiago, um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos cansados, dirige seu caminhão há mais de 2 décadas. Pedro, mais jovem e cheio de vigor, começou a trabalhar com João recentemente, admirando a experiência e a calma do veterano. A estrada que eles percorriam naquela noite era conhecida como a Estrada do Silêncio. Antigos relatos de caminhoneiros mencionavam estranhos desaparecimentos e eventos sobrenaturais, mas a maioria os tratava como meras lendas. Tiago, cético por natureza, nunca deu atenção a essas histórias, enquanto Pedro, apesar de curioso, sempre se sentiu apreensivo ao ouvir os relatos. À medida que avançavam pela estrada deserta, o nevoeiro começou a se intensificar. A lua cheia, antes visível, agora estava quase completamente encoberta pelas densas nuvens. O rádio, que geralmente os acompanhava com músicas sertanejas, começou a apresentar estática, cortando qualquer conexão com o mundo exterior. "Essa neblina está estranha, Tiago", disse Pedro, tentando esconder a inquietação em sua voz. João apenas assentiu, seus olhos fixos na estrada à frente.
De repente, um vulto atravessou a frente do caminhão, forçando João a frear bruscamente. O caminhão parou com um ranger alto e ambos os homens sentiram o coração disparar. "Você viu isso?" Pedro perguntou, seus olhos arregalados de medo. Tiago, tentando manter a calma, respondeu: "Deve ter sido um animal. Vamos continuar. Não podemos nos atrasar." Mas algo estava errado. O motor do caminhão se recusava a pegar. Tiago tentou várias vezes, mas sem sucesso. Decidiram descer e verificar o que poderia estar causando o problema. Ao sair, o silêncio da noite os envolveu, apenas interrompido pelo som do vento entre as árvores. Enquanto Tiago examinava o motor, Pedro ouviu um som estranho vindo da mata ao lado da estrada. Um sussurro, quase inaudível, mas claramente humano. "Tiago, você ouviu isso?" Pedro perguntou, sua voz tremendo. Antes que Tiago pudesse responder, uma figura apareceu na beira da estrada. Era uma mulher, pálida, com longos cabelos negros cobrindo parte do rosto. Seus olhos, vazios e sem vida, fixaram-se nos dois homens. "Por favor, ajudem-me", ela sussurrou, sua voz ecoando de maneira sobrenatural. Tiago e Pedro ficaram congelados, incapazes de se mover. A mulher começou a se aproximar lentamente, suas palavras repetindo como um mantra. "Ajudem-me, ajudem-me." Tiago, tentando recuperar a coragem, gritou: "Quem é você? O que você quer?" Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela estendeu a mão, e no momento em que tocou em Pedro, ele caiu no chão, seus olhos revirando. Tiago, em pânico, correu para o caminhão e, milagrosamente, o motor ligou. Sem pensar duas vezes, ele acelerou, deixando Pedro para trás. Os gritos de seu companheiro ecoaram na noite, enquanto a figura da mulher se dissipava no nevoeiro. Dias depois, Tiago foi encontrado pela polícia em estado de choque, incapaz de explicar o que havia acontecido. O corpo de Pedro nunca foi encontrado. As autoridades fecharam o caso como mais um desaparecimento misterioso na Estrada do Silêncio. Tiago nunca mais voltou a dirigir. Passou seus dias recluso, assombrado pelas memórias daquela noite. A estrada, agora evitada por todos, ganhou ainda mais notoriedade. E assim, a lenda da Estrada do Silêncio se perpetuou, lembrando a todos que algumas estradas são melhor deixadas inexploradas. Na vastidão solitária das estradas brasileiras, onde o horizonte parece infinito e o silêncio é quebrado apenas pelo rugido dos motores, surge a história de Carlos, um caminhoneiro experiente e respeitado entre seus pares. Conhecido por sua coragem e determinação, ele havia percorrido incontáveis quilômetros, transportando mercadorias por todo o país. No entanto, uma noite sombria e tempestuosa mudaria sua vida para sempre. Era uma noite de novembro, quando Carlos partiu de São Paulo rumo a Porto Alegre, com uma carga valiosa de eletrônicos. O céu estava carregado de nuvens negras e a chuva torrencial reduzia a visibilidade a poucos metros à frente. Carlos estava acostumado a enfrentar condições adversas, mas algo naquela noite parecia diferente. Um pressentimento pesado que ele não conseguia ignorar. Ao se aproximar da Serra do Mar, a tempestade se intensificou, forçando Carlos a desacelerar. Ele se encontrou numa estrada desconhecida, uma rota alternativa sugerida por seu GPS para evitar deslizamentos de terra. A cada quilômetro, a sensação de desconforto aumentava. Árvores altas e densas ladeavam a estrada estreita, criando uma atmosfera opressiva. Carlos olhou para o retrovisor e viu apenas escuridão. Era como se o mundo tivesse desaparecido atrás dele. Após horas de tensão crescente, Carlos avistou uma pequena vila à beira da estrada. As casas eram antigas, com fachadas desgastadas pelo tempo, e não havia sinais de vida. O motor do caminhão começou a falhar, forçando-o a parar. Tentando se comunicar com alguém, Carlos desceu do caminhão e caminhou até uma das casas. Bateu na porta,
mas ninguém atendeu. A única resposta era o som da chuva batendo no telhado. Ao retornar ao caminhão, ele encontrou a cabine aberta, algo que ele tinha certeza de ter trancado. Dentro, seus pertences estavam revirados. Assustado, Carlos tentou ligar o caminhão novamente, mas o motor não respondia. Foi então que ele percebeu uma figura à distância, uma sombra que se movia lentamente em sua direção. O pânico tomou conta dele. Pegou uma lanterna e apontou para a figura, revelando um homem com roupas antigas e olhos vazios. O homem começou a falar, contando uma história de traição e vingança. Carlos descobriu que a vila havia sido palco de um massacre há décadas e que os espíritos dos mortos ainda vagavam por ali, aprisionando todos que ousavam entrar em seu território. O homem revelou-se como o líder dos mortos, buscando justiça pelos atos cometidos contra ele e seu povo. Desesperado, Carlos implorou por sua vida, prometendo nunca mais voltar. O espírito, no entanto, exigiu um sacrifício. Sem opções, Carlos ofereceu a carga valiosa que transportava. Os espíritos aceitaram o presente, mas advertiram que Carlos jamais deveria revelar o que aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado e o caminhão voltou a funcionar. Carlos deixou a vila amaldiçoada com o coração pesado e uma promessa de silêncio eterno. De volta à estrada principal, ele jurou nunca mais desviar de seu caminho, carregando para sempre o peso de sua experiência sobrenatural. Até hoje, Carlos é uma lenda entre os caminhoneiros. Aqueles que ouvem sua história se perguntam sobre a veracidade dos eventos daquela noite. Mas Carlos nunca falou mais do que o necessário, seus olhos sempre refletindo a sombra do terror que enfrentou naquela vila esquecida pelo tempo. Agradeço por sua companhia nesta jornada por terras desconhecidas. Se gostou, se inscreva no canal para continuarmos a trazer mais relatos assustadores para vocês. Que nunca nos esqueçamos de que mesmo nos cantos mais longínquos, o medo pode nos alcançar. Até a nossa próxima aventura, que seus sonhos sejam iluminados e livres de escuridão. Muito obrigado por assistir e embarcar nessa viagem comigo.